Como pode ser observado nas mensurações em campo, a temperatura ao longo do dia ela varia. Vou pegar aqui, ó, próximo às 7 horas, a temperatura do solo mais próximo à superfície, ou seja, próximo entre 2 e 5 centímetros de profundidade, que vai ser essa curva ou essa curva, ela está uma temperatura um pouco mais amena. Próximo ao meio-dia, às 12, 13 horas, que a máxima temperatura vai ocorrer entre 13 e 14 horas da tarde, aproximadamente 2 horas depois da máxima intensidade de radiação, que vai ocorrer ao meio-dia, onde vai ocorrer a maior temperatura, e a temperatura ela decresce de acordo com diminui a radiação, chegando a diminuir às 18 horas a seu ponto, um ponto mais baixo, e reduz até imediatamente antes do nascer do Sol, que é onde a temperatura menor do solo vai estar ocorrendo, ou seja, nesse momento o solo é doador de temperatura, conforme já dito. Outra informação importante aqui nesses gráficos são as temperaturas do solo são padronizadas, as medidas são realizadas a 2, 5, 10, 20, 30, 50 e 1 metro de profundidade. E o que a gente consegue observar aqui nessas curvas são a maior oscilação de temperatura ocorre na superfície, próximo a 2 e 5 centímetros. Observem para vocês verem aqui, acompanhando o mouse aqui nessas figuras, nesse gráfico. O que acontece? Essa maior oscilação, até 10 centímetros, essa maior oscilação nas profundidades mais rasas do solo ocorre porque está mais próximo à fonte de energia e por radiação que vai ser o Sol. Então, aumentou a fonte de radiação, aumenta a temperatura. Diminuiu a fonte de radiação, diminui a temperatura, certo? Observem que a partir da profundidade de 30 centímetros do solo, a gente consegue observar uma pequena variação da temperatura, mas é uma pequena variação. E já a 1 metro de profundidade, a variação da temperatura ela praticamente não há. Mantém praticamente a mesma variação de temperatura ao longo das 24 horas do dia. Claro que isso muda quando a gente está pensando ao longo do ano, mas ao longo do dia, as profundidades que mais sofrem com variação da temperatura vai ser 2, 5, 10 centímetros, que é a profundidade de semeadura da maioria das culturas, alcançando até 20 centímetros, que é a profundidade média do sistema reticular da maioria das culturas está entre 20 e 40 centímetros. Estes são os geotermômetros, ou seja, termômetros de solo. Esse primeiro termômetro está a 2 centímetros de profundidade, esse segundo termômetro está a 5 centímetros de profundidade, esse termômetro está a 10 centímetros de profundidade, 20 centímetros de profundidade, 30 centímetros de profundidade. O de 50 centímetros de profundidade foi quebrado acidentalmente, não está aqui, mas ainda tem um restante dele aqui. E esse é o termômetro de 1 metro de profundidade, que ele fica enterrado, também está sem o termômetro nesse momento, nessa estação, certo? Ele fica enterrado a 1 metro de profundidade. Então, nesse termômetro aqui, que é o termômetro que está instalado a 2 centímetros de profundidade, agora está dando 9 horas da manhã. Ele está medindo próximo a 25,1 graus de temperatura, a 2 centímetros de profundidade. Esse termômetro, que é o termômetro que está a 5 centímetros de profundidade, nesse momento ele está medindo 24,4 graus, certo? Ele está um pouquinho mais profundo. A temperatura deu uma diminuída porque na profundidade do solo, o solo está começando a aquecer agora. O mais superficial, o solo já está mais quente, mostra uma temperatura um pouco mais alta. O solo está começando a aquecer agora, a 5 centímetros ainda não demonstrou ainda boa temperatura, ou a temperatura maior. Esse aqui é o termômetro que está instalado a 10 centímetros de profundidade, também está a 24,6 de temperatura. Da mesma forma que aconteceu com esses outros, e com o que está a 5, o que está a 10, ainda está recebendo calor. O de 2 centímetros já começou a receber calor, agora são 9 horas da manhã. Esse termômetro aqui, que está a 30 centímetros de profundidade, ele está a 25,6, mais ou menos 25,6 graus de temperatura, tá? 30 centímetros de profundidade, e a temperatura desse termômetro ela oscila menos, ela varia menos. Esse é o termômetro aqui que está a 30 centímetros de profundidade, esse é de 20, esse é de 30 de profundidade, está a 26,4 graus de temperatura, que oscila menos. Infelizmente a gente não tem o de 50 nem o de 1 metro para mostrar, mas as temperaturas a partir de 30 centímetros de profundidade, elas tendem a ficar mais estáveis, varia menos. Esse também é um sensor que pode ser utilizado como sensor de temperatura do solo. É um termômetro de cozinha,
está medindo 24,6, e se a temperatura média dentro dos mais ou menos 25 centímetros, que é a profundidade mais ou menos 20 centímetros, que é a profundidade do sensor dele. É um termistor, isso é um sensor de temperatura, que pode ser utilizado como sensor de temperatura do solo também, apesar de ser um sensor de temperatura usado em cozinha. É um termistor o elemento sensível dele. Esse outro é um sensor de temperatura por infravermelho. Ele emite um laser e mede um laser na faixa do infravermelho e faz a leitura da temperatura por infravermelho. Varia de fabricante para fabricante, cada modelo vai pegar uma faixa de temperatura diferente. A diferença desse sensor é que ele é interessante para medir a temperatura da superfície do solo. Ele dá para medir a temperatura da superfície do solo, não em profundidade, mas sim da superfície do solo. E a grande vantagem dele é a praticidade. Você consegue apertando um gatilho e você mede a temperatura dele. A temperatura com ele, a temperatura da superfície. E cada modelo tem alguma característica. Esse aqui, por exemplo, tem que estar a pelo menos 1 centímetro de distância da superfície que deve medir a temperatura. A gente usou ele e usará para medir a temperatura da superfície do solo.